Olá, professor Pedro Alexandre, nesse projeto 2017 do Enem, e hoje vamos gravar uma aula muito boa, vamos conversar sobre uma aula muito boa com vocês, que é sobre o feudalismo e Idade Média. Então vamos ver aí o conceito do feudalismo, como é que era essa sociedade medieval lá na Europa, as cruzadas, muito importante durante a Idade Média, né? E crise do final da Idade Média. Então, vamos a esses assuntos que são extremamente importantes para o Enem. Então, começamos aqui com feudalismo e Idade Média. Bom, o que era o feudo? Você já deve ter estudado o sistema feudal. O feudo, geralmente, era uma propriedade, não é? Uma possessão do senhor feudal. Mas podia ser também o pagamento sobre alguma coisa que você fez, um favor, né? Alguns honorários. Podia ser um pacto, e era realmente um pacto entre senhores feudais e vassalos. Está dentro do que é o feudalismo, do que é o feudo. Um ajuste, uma aliança, terra recebida em recompensa, fidelidade. Então, todas essas palavras estão associadas ao feudo, ok? O feudo está associado a tudo isso. Geralmente, terra, trabalho na terra, concessão de benefícios, essas coisas básicas, tá? São sinônimos de feudo, de feudalismo também. Muito bom. Na prática, o que era o feudo, hein? Então, na prática, era em geral a terra, a propriedade do senhor feudal. Mas às vezes era um emprego, uma posição, um privilégio especial, não é? O direito de cobrar certos tributos, de cunhar moedas, etc. e tal. Então, na verdade, todas essas coisas aconteciam dentro do feudo. Cobrar um tributo, cunhar moedas, mas sempre dentro de uma terra. Então, tudo isso que nós acabamos de ver nesses dois painéis estão ligados ao que nós chamamos de feudo ou sistema feudal, ok? Feudalismo, instituições romanas e germânicas. Romanas, a clientela, o colonato, o precário que é o arrendamento da terra. As instituições germânicas, os benefícios, doação de terras, imunidades a certos possuidores de benefícios, o comitatus, grupo formado pelos seus guerreiros e seu chefe, com obrigações recíprocas de ajuda e lealdade. Bom, esse painel que está aqui, talvez você não esteja entendendo, talvez nem o título, Instituições Romanas e Germânicas. Exatamente o que é isso aqui? Na Europa, você tinha os romanos dominando desde a história antiga, correto? Desde a história antiga, que você tem os romanos dominando a Europa. E os romanos tinham algumas práticas, como, por exemplo, a clientela. O que era a clientela? Grupos de pessoas que eram chamados de clientes e que prestavam serviços aos patrícios, que era uma classe romana. Então, prestavam favores. E os patrícios davam a esses clientes proteção. Ora, isso se tornou uma instituição no mundo romano, que acabou influenciando lá no sistema feudal. Por exemplo, o colonato, que era os servos trabalhando a terra para os homens ricos da Roma antiga. Isso também institucionalizou-se dentro do Império Romano, da República Romana também, e isso acabou influenciando mais tarde no sistema feudal. O precário, que era o arrendamento da terra entre os romanos. Ora, o arrendamento da terra também faz parte do sistema feudal. Então, isso eram instituições romanas que ajudaram na formação do sistema feudal, ok? E os germânicos, os benefícios. Então, entre os germânicos havia a prática da doação de terras. Havia uma outra prática entre os germânicos, imunidades, a certos possuidores de benefícios. Essas imunidades acabou se tornando lá algumas coisas que dentro do feudo só cabiam os nobres. A gente vai chamar isso de privilégios, que era muito comum no sistema feudal
para o clero e para a nobreza, ok? O comitatus, grupo formado pelos seus guerreiros, e o seu chefe, com obrigações recíprocas de ajuda e lealdade. Então, isso entre os romanos era muito comum, era muito normal. E tudo isso aí junto, se você pegar tudo isso aí dos romanos e dos germânicos, talvez você esteja se perguntando, mas peraí, por que germânicos? Porque os bárbaros germânicos vão invadir, a partir do século III, a Europa, vão invadir o mundo romano. E, obviamente, vão trazer as suas instituições, algumas delas são essas aí, que, somada àquelas práticas romanas, vai dar algumas características do sistema feudal. Mais um exemplozinho aqui, essa última, ó. Essa última aqui, ó, o comitatus, não é? O que era o comitatus? Era o grupo formado pelos seus guerreiros e o seu chefe, com obrigações recíprocas de ajuda e lealdade. Lá no sistema feudal, isso vai influenciar na relação de suzerania e vassalagem, ok? Então pega todas essas instituições romanas, pega todas essas instituições bárbaras germânicas, joga isso dentro de unificador, bate, vai sair praticamente o sistema feudal, tá ok? Características políticas do sistema feudal. Então, basicamente, o sistema feudal ele tem duas características. Uma delas é a relação de suzerania e vassalagem. Então, havia uma cerimônia que se chamava investidura ou homenagem, que é essa aqui, ó. Que é essa aqui, tá? Investidura e homenagem, onde um vassalo, tá aqui o vassalo, jura a um senhor feudal ou a um rei, naquela época, fidelidade. Então isso se chamava relação de suzerania e vassalagem. Essa fidelidade jurada ao rei, ao senhor feudal, que era dono do feudo, e o rei ou o senhor feudal jurava proteção a esse vassalo. E o poder era descentralizado. O que quer dizer poder descentralizado? Que na Europa feudal existiam os feudos e cada feudo tinha o seu poder local. O grande poder no feudo era o senhor feudal e esse senhor feudal é que determinava as leis do feudo. Não havia um Estado unificado, não havia ideia de nação, tá certo? Eram centenas, milhares de glebas de terra, que a gente vai chamar de feudo, onde o senhor feudal é o senhor absoluto daquele feudo. Então, o poder ele é descentralizado, não é um poder centralizado. A gente diz que o poder é local, está na mão dos senhores feudais, ok? Dentro do feudo. Características econômicas do sistema feudal, não é? Subsistência. O feudo produzia praticamente tudo aquilo que ele necessitava. Moedagem e comércio quase inexistentes. Moedagem quer dizer circulação de moedas. Não existe mão de obra assalariada nem mão de obra escrava. A mão de obra é sérvil. O sistema não é industrial, não é comercial. Ele é agrícola-pastoril. Uma baixa produtividade, técnicas agrícolas rudimentares. Consequentemente, tudo isso leva a uma estatização da economia. Por isso, nós temos aqui, ó, que se você somar tudo isso, você vai ter uma economia estática no sistema feudal. Bem paradinha, né? Dentro das características sociais, o mundo ele é rural, ele não é um mundo urbano, e a gente chama de três ordens. As três, vamos colocar isso entre aspas, as três classes, mas na verdade são ordens que compõem o sistema feudal. São eles os belatores, que em latim quer dizer os guerreiros, os que guerreiam, que são os nobres, os oratores, que são todo o pessoal do clero, os oratores, os que oram, e os laboratores, os servos da gleba. Gleba quer dizer terra. Aqueles que trabalham no sistema feudal, ok? Os belatores, ligados à posse da terra, duques, marqueses, condes, viscondes, barões e cavaleiros, ok? Vida da nobreza, então, moravam em castelos,
consideravam indigno o trabalho, dedicavam-se à guerra e esportes violentos. E as mulheres ficavam nos castelos. Para eles, Deus fez as 3 ordens, os belatores, os oratores, os laboratores, e eles acreditavam que Deus colocou o trabalho para os servos, que eles não trabalhavam, que esse trabalho era indigno. Que coisa, hein, gente? Sem comentários. É uma outra época, outros tempos. Os cavaleiros, filhos de nobres, para ser um cavaleiro só podia ser filho de nobres, tinham o direito de progenitura, ou seja, herdavam do pai, não importa quantos irmãos possuía, o que importa, o mais velho tinha o direito de progenitura, ou seja, herdavam do pai o feudo e todas as riquezas do pai. Às vezes, os seus irmãos mais novos tornavam-se vassalos do irmão mais velho. Esse direito de progenitura era tipicamente característico ali do sistema feudal. Só o filho mais velho herda do pai a riqueza, o feudo, enfim, os bens do pai, né? E se envolviam em grandes combates. Eram grandes guerreiros, né? Existe uma série de filmes aí sobre os cavaleiros medievais e as crianças, os adolescentes adoram esses filmes. Eu, por exemplo, até hoje, gosto demais desses filmes de Idade Média, né? Lembra lá do Ivanhoé, né? Ou aqueles filmes, né? Robin Hood, né? É legal, é bem legal, né? Então tá, depois a gente fala dos filmes aí. Aí dentro da Idade Média você também tem os oratores. O que seriam esses oratores? O clero, tá certo? O clero, os membros da igreja. Clero vem de eclésias, do grego que quer dizer igreja. Clero, membros consagrados da igreja. É a freira, é o diácono, é o padre, é o bispo, é o arcebispo. Depois, lá na Idade Média, vai surgir o cardeal e o papa, né? Então, os membros consagrados da igreja. Há uma série de títulozinhos que eles recebem, como abade, aquele que é chefe de uma abadia, de um mosteiro. O cura é um nome que se dá àquele que tomava conta de uma paróquia. O pároco também era aquele que tomava conta de uma paróquia. O vigário, aquele que substituía o bispo em determinadas ocasiões. Enfim, existem vários títulos que dá a esse pessoal do clero. O poder do clero, na Idade Média, é um poder muito grande. Ele é o poder espiritual e temporal. Ou seja, o que é o poder espiritual? Toda a moral, toda a ética, tudo aquilo que é certo e que é errado, quem determinava na Idade Média era a igreja. Então, digamos hoje, quando você fala um palavrão, uma pessoa diz para você assim, nossa, não fala palavrão, isso é jocoso, isso é errado. Isso dentro do nosso mundo social pode ser considerado assim uma, entre aspas, imoralidade, uma coisa não certa. Quem determinava, por exemplo, se o palavrão era ou não uma coisa certa ou incerta na Idade Média, era o clero. Tá? Tô dando um exemplo bem bobinho assim para vocês entenderem. Então, tudo aquilo que era pecado, por exemplo, quem determinava era o clero. Então esse era o poder espiritual. E havia também o poder temporal, que era o poder do mundo, o poder político, onde o clero determinava determinadas leis e que todos tinham que cumprir, sob pena de ser excomungados, sob pena de ser excomungado, e naquela época quem era excomungado, existia a ideia de que uma pessoa excomungada é para o inferno. Então, as leis civis, as leis, que na verdade eram leis religiosas, né? O mundo medieval é um mundo teocêntrico, todo ele voltado para a religião. É a igreja que comanda tanto o mundo político como o mundo espiritual, ok? Isso se chama poder espiritual e poder temporal. O clero está dividido em duas partes, clero secular, que é aquele clero que está no mundo, é aquele clero das paróquias, era o bispo, era o papa, e existe um clero chamado regular, está aqui o clero regular, né? É o clero da regra, o clero da récula, ou seja, esse clero eram as ordens religiosas, eram as ordens religiosas que iam surgindo na Idade Média, os beneditinos, os agostinianos, os franciscanos. Geralmente esse clero regular, na Idade Média,
Eles viviam retirados num mosteiro, em oração, contemplação, silêncio, vivendo uma vida de pobreza, de castidade e de estudos. Então esse era o clero regular na Idade Média, mas também tinha o clero secular. Clero secular quer dizer clero secularum, aquele que está presente no mundo. Né? A Idade Média ela determinava como controlar a violência, por exemplo. Né? Então ela instituiu duas leis. A paz de Deus, a trégua de Deus. A paz de Deus, locais onde eram proibidos os combates. Quem determinava os locais que você podia fazer guerra era a igreja. Isto se chamava paz de Deus. E a trégua de Deus, alguns dias do ano em que eram proibidos os combates. Então a igreja dizia, olha, durante o tempo de Páscoa não pode ter guerra, ninguém guerreava. Durante o tempo de Natal não pode ter guerra, ninguém guerreava. Durante o tempo da Quaresma não pode ter guerra, ninguém guerreava. Olha que coisa interessante, era a igreja que determinava, através da paz de Deus e da trégua de Deus, o tempo em que se podia guerrear e os locais onde podiam se guerrear. É muito interessante isso, aqui demonstra realmente o poder da igreja durante a Idade Média. Os laboratores são aqueles que trabalham, né? Eram os servos da gleba. Gleba quer dizer da terra, os que produziam realmente no sistema feudal. Está aí algumas imagens desses servos produzindo na Idade Média. Eles tinham algumas obrigações, como a talha, ou seja, eles arrendavam uma parte da terra do senhor feudal, e ao arrendarem uma parte da terra do senhor feudal, tudo que eles produziam, uma parte ia para o senhor feudal como pagamento do arrendamento da terra. Isso se chama talha. Corvéia era o trabalho gratuito na terra do senhor feudal. 2, 3 dias na semana, eles eram obrigados a trabalhar de graça na terra do senhor feudal. E banalidade, uso das coisas do senhor. Um moinho, por exemplo, um lagar para esmagar a uva, o forno do senhor feudal. Então, ele se ele assava pão no forno do senhor feudal, ele tinha que pagar para o senhor feudal um tributo que se chamava banalidade, que era uma parte desses pães, ok? Então, lembrando as 3 principais obrigações do senhor, que os servos pagavam para o senhor feudal. Vamos lá, eu sei que você tem um painelzinho. Talha. Então eles arrendavam um pedaço de terra do senhor feudal dentro do feudo, trabalhavam para eles um tempinho ali, tá? Eles trabalhavam, vamos dizer, eles trabalhavam 6 dias na semana. Domingo a igreja proibia que qualquer pessoa trabalhasse. Então vamos supor que na corvéia ele trabalhasse 3 dias para o senhor feudal. Sobrava 3 dias que ele ia produzir a terrinha dele. Mas o que ele produzisse na terrinha dele, uma parte era para o senhor feudal. Então isso se chama talha. O trabalho gratuito na terra do senhor feudal, 2 dias na semana, 3 dias na semana. Haviam senhores feudais que cobravam 4 dias de trabalho durante a semana. Isso se chama corvéia. E se ele usou ali o moinho do senhor feudal, se ele usou o forno do senhor feudal, o lagar do senhor feudal, ele tinha que dar em espécie para o senhor feudal pelo uso dessas coisas. Isto se chama banalidades, ok? Outras obrigações, prima noite de núpcias, ou seja, todas as pessoas que iam casar no feudo, seja servos, seja vassalos, quem desvirginava a noiva era o senhor feudal. Né? Na noite de núpcias, a primeira noite pertencia ao senhor feudal. Isso era um costume na Idade Média. Senhor feudal, nós queremos casar. Então ele chamava-se direito de consórcio, isso, não é? Ele falava, bom, vocês podem casar. Era ele que autorizava o casamento no feudo. Casava-se e ele desvirginava a noiva. Coisas do tempo da Idade Média, né, gente? Tudo bem, não podemos julgar, isso é uma parte da história muito pitoresca, mas que era uma obrigação que existia durante o sistema feudal. Hospitalitas, se o senhor feudal fosse viajar e atravessar as terras arrendadas aos servos, os servos tinham que dar guarita ao senhor feudal, ou seja, hospedar os animais do senhor feudal, que estavam, por exemplo, na caravana do senhor feudal, juntamente com o senhor feudal e a sua comitiva, né? Então os servos aí tinham que hospedar o senhor feudal. E per capita, era a renda por cabeça. Então, uma vez por ano, o senhor feudal lá cobrava 2 cabritos, ou uma junta de bois é muita coisa, né? Um boi, 40 dúzias de ovos, digamos, 40 dúzias de ovos também era muita coisa, não vamos exagerar. Vamos dizer umas 5 dúzias de ovos por pessoa de todo aquele que morasse no seu feudo. Que na verdade eram os servos e seus vassalos, né? Isso era o per capita, era uma renda paga ao senhor feudal. Obrigações paga à igreja, o obro de São Pedro, uma vez por ano.
todos tinham que dar uma parte dos seus bens à igreja, chama-se Obra de São Pedro, para as necessidades do Papa e da igreja. E o dízimo, que era 10% de tudo produzido, tá? E todos eram obrigados a pagar para a igreja. Dentro da Idade Média, agora, você vai ter uma expansão demográfica a partir do século X e XI, com o encerramento das invasões bárbaras. Os bárbaros vão invadir a Europa até o século X. Então, há um período de paz assim na Europa, né? E também o início das cruzadas. Milhares de pessoas seguem para as cruzadas e seguem principalmente os guerreiros. Então, há uma estabilidade na Europa. E aí, um período de paz e de crescimento demográfico, porque as guerras cessam na Europa. A partir do século XI, com as cruzadas, começa a haver milhares de pessoas, principalmente os guerreiros, seguindo a Europa cristã se junta para combater lá os islâmicos que haviam invadido a Israel, que haviam invadido a terra sagrada dos cristãos, hoje é Israel, não é? Então, quem guerreava saiu da Europa e foi lutar lá contra os islâmicos. Então, isso gerou paz na Europa, não morria gente na guerra na Europa, teve um crescimento demográfico. E eu deixo aí um gráficozinho para vocês aqui, ó, para vocês darem uma olhadinha nesse gráfico aí, ok? Então, as cruzadas, guerras realizadas pelos cristãos do Ocidente entre os séculos XI e XIII. Então, as cruzadas começaram no ano de 1095 e foram até 1270, a fim de libertar a Terra Santa, Santo Sepulcro, das mãos dos muçulmanos. Ok? Os muçulmanos invadiram lá a Terra Santa, isso aqui é a Igreja do Santo Sepulcro, onde Jesus Cristo foi depositado, depois de sua morte, foi construída uma igreja, não é? E os cruzados vão para combater, né? Aqui cruzados, porque é o nome cruzados, porque vem de cruz, né? Em nome de Cristo. E aqui está o uniforme dos cruzados e as cruzes utilizadas pelos cruzados. Então, cruzadas quer dizer uma guerra santa dos cristãos, em nome de Cristo. Causas religiosas das cruzadas, libertar então Jerusalém, tomada pelos turcos seljúcidas, que eram islâmicos, não é? Que eram mercenários islâmicos, no ano de 1078. Eles tomaram, e aí a Europa cristã envia os seus exércitos. O desejo também de peregrinar até a Terra Santa para a purificação dos seus pecados. Era uma ideia que se tinha na Idade Média. E o ardor da fé religiosa dos cristãos, tá? Então aqui algumas causas religiosas das cruzadas. Causas econômicas das cruzadas, claro, né? A esperança de fazer fortuna na Palestina, tida naquela época como país fabulosamente rico. Israel e Palestina é a mesma coisa para você entender, ok? E o direito de progenitura, aquele direito que nós já explicamos aqui. É que como o filho mais velho herdava tudo do pai, os outros irmãos não tinham direito à fortuna. Então as cruzadas foi uma excelente oportunidade que apareceu para que esses irmãos mais novos, daquele que herdava a fortuna do pai, seguir na tentativa de riquezas, tá? E de terras no Oriente, ok? Outras causas das cruzadas, o cisma do Oriente, no ano de 1054, então, houve a separação da igreja, surgindo dentro da igreja católica, a igreja ortodoxa grega. Então o Papa, na verdade quem convocou as cruzadas foi o Papa, né? Mandar para o Oriente, então, exércitos para aterrorizar essa igreja ortodoxa do Oriente, né? Para intimidar, vamos dizer assim. Também evacuar a Europa do excesso populacional, é uma causa das cruzadas, o gosto pela aventura e o desejo de garantir salvação, Guerra Santa. Eles acreditavam que combatendo os islâmicos, eles estavam morrendo por Cristo e todos que faziam isso iriam para o céu, né? Os islâmicos também têm essa prática da Guerra Santa. E sedução da viagem a regiões desconhecidas, ok? Quem convocou as cruzadas foi esse Papa aqui, ó, Urbano II, no concílio de Clermont-Ferrand, sobre o grito de guerra Deus vult, que quer dizer Deus o quer, ok? A primeira cruzada, a Cruzada dos Nobres, ano de 1096 a 1099, tomam Jerusalém, fundam um reino latino-francês sob o comando de Godofredo de Bouillon. E parece que deu tudo certo, né? Tudo errado, né, gente? A Europa vai esperar mais de 40 anos para mandar a segunda cruzada. E o que aconteceu? Essa primeira cruzada se dispersou ao longo de 40 e poucos anos,
E aí os islâmicos invadiram de novo. E aí eles tiveram que mandar uma segunda cruzada, liderada por franceses e alemães. Essa cruzada é de 1147 a 1149. Foram facilmente derrotados, ok? A terceira cruzada, também chamada Cruzada dos Reis, 1189 a 1192, 3 reis comandaram essas cruzadas. O Filipe Augusto da França, o Ricardo Coração de Leão da Inglaterra, o Frederico Barbarossa da Alemanha. Ricardo obtém de Saladino o livre acesso de peregrinos, ou seja, Saladino era um sultão que naquele momento dessa cruzada dominava Jerusalém, e um sultão islâmico, e Ricardo Coração de Leão da Inglaterra consegue dele uma concessão para que os cristãos visitem a Terra Santa. Então tá aí, né? A quarta cruzada, uma cruzada chamada de comercial, feita por franceses e venezianos, invadiram e saquearam Constantinopla. Nem sequer chegaram a Jerusalém. A quinta cruzada, húngara, 1217 a 1221, dirigida pelo rei da Hungria, atuação apagada, resultado nulo. A sexta cruzada, rei da Alemanha, Frederico II, também nula, totalmente nula. A sétima e oitava cruzada, cruzada francesa, essa é a sétima, né? Comandada pelo rei Luís da França. O rei é capturado com sua tropa e tem que pagar enorme resgate. A cruzada foi um total fracasso. E a oitava cruzada, também comandada por Luís, rei da França, morre vítima de uma peste em 1270. Então tá aí as 8 cruzadas oficiais, tá, gente? Mas também houveram cruzadas oficiosas, ou seja, aquelas cruzadas que não foram convocadas pela igreja. Houve a primeira cruzada, chamada Cruzada Popular, liderado pelo Pedro o Eremita. 50 mil pessoas que seguiram assim, simplesmente, sem eira e nem beira, sem infraestrutura nenhuma. Obviamente que a maioria morreu pelo caminho, quem conseguiu chegar em Jerusalém foi escravizado ou morto pelos islâmicos. E também tem uma cruzada famosa, a famosa Cruzada das Crianças. Mais de 20 mil crianças foram enviadas para combater em nome de Cristo. Acreditavam os europeus, naquela época, que as crianças não sofreriam nada porque eram protegidas de Deus. Essas crianças nem chegaram até Jerusalém. Quando chegaram no porto de Alexandria, os comerciantes de Alexandria, no norte do Egito, disseram que levariam essas crianças para combater, os europeus foram embora e essas crianças foram todas vendidas pelo mar Mediterrâneo como escravas. Tá vendo? Problemão, né? Consequência das cruzadas, sem sucesso, decadência do sistema feudal, porque milhares de senhores feudais seguiram nas cruzadas e não voltaram, seus feudos ficaram abandonados. Maior contato entre as civilizações do Oriente e Ocidente. Abertura de rotas comerciais pelo Mediterrâneo e troca de culturas. A grande característica marcante é essa aqui, né? A abertura de rotas comerciais pelo Mediterrâneo, ok? Na Baixa Idade Média, que é do século X em diante, do século XI em diante, então surgem os burgos, tá? Os burgos, pequenas cidades fortificadas, estão aqui, e os burgueses, que eram, então, artesãos, mascates desses burgos. Surgiam as corporações de ofício, que eram essas produções artesanais, e as guildas medievais. Surgiu tanta produção artesanal na Baixa Idade Média, que surgiram, então, guildas medievais, uma espécie assim de blocos econômicos entre as cidades para fazer comércio uma com as outras, ok? A Baixa Idade Média, então, vai ter um grande renascimento comercial e urbano, né? Na Idade Média, aos pouquinhos, vai surgindo aí, substituindo o sistema feudal, um grande renascimento comercial e urbano. Surgem as universidades também, no século XII, que ensinavam arte, teologia, medicina, direito, tá? Ainda na Idade Média, filosofia, surge duas grandes filosofias, a patrística, cujo maior representante é o Santo Agostinho, está aqui, né? Cujo maior livro que ele escreveu é a Confissão de Santo Agostinho. A patrística é toda a produção literária, geralmente filosófica e religiosa, da Alta Idade Média. E a escolástica, cujo maior representante é São Tomás de Aquino, que escreveu Suma Teológica, todos os escritos da Baixa Idade Média. Então você tem a produção literária, filosófica, teológica da Alta Idade Média, cujo maior representante é Santo Agostinho, chama-se patrística, e a escolástica, que é a grande produção literária, filosófica, religiosa da Baixa Idade Média, cujo maior representante é São Tomás de Aquino.
praticamente a Idade Média, ela converge para o teocentrismo, né? A religião está no centro de tudo, é a religião que manda em tudo. Ainda na Idade Média, você tem aí a questão das investiduras, o papado versus os reis do Sacro Império. O Sacro Império era um império que era formado por parte da Itália, Alemanha, tá? E os reis desse império ordenavam padres, ordenavam bispos. A igreja proibiu isso e houve um choque entre a igreja e esse Sacro Império. Inclusive, esses reis, quando morria o Papa, eles chegavam a eleger o Papa. E aí a igreja fez um acordo com os reis do Sacro Império, que eles não podiam fazer mais isso, e que só a Igreja Católica podia investir pessoas do sacerdócio, como bispos e padres. Inclusive a igreja criou o colégio cardinalício, tá? Um colégio de cardeais para eleger o Papa. Inclusive até hoje esse colégio é aquele que ainda elege o Papa. Existem os cardeais da Igreja Católica, cuja função é eleger o Papa. Isto tudo acontece entre o século XI e o século XII. Bom, aí você, no final da Idade Média, tem uma crise, né? Fome, aumento da população em relação à produção de alimentos, na Baixa Idade Média, doenças, subnutrição, sujeira, a morte de gatos. Eles matavam os gatos porque eles pensavam que os gatos eram animais enviados pelo demônio. E o gato é o predador do rato. E aí, também esses ratos entravam pelos navios, gerando na Europa a chamada peste negra. E também começa a surgir nessa época rebeliões dos servos da gleba, de muitos camponeses, nos poucos feudos que sobraram, porque a maioria ficaram abandonados com as cruzadas. E aí, claro, né, com tudo isso, vai mudando a estrutura política, econômica, social, religiosa e cultural da Idade Média, vai surgindo a Idade Moderna, e a Idade Moderna vai tomando conta do mundo no final do século XIV, início do século XV, mas esse é papo para uma outra aula, ok? Um abraço, um beijo no seu coração, até uma próxima oportunidade.